Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Você está no AgroRaça Podcast, o seu encontro mensal do agronegócio. E esse que vos fala é Anderson Santos Galvão e eu sou gerente comercial da AgroRaça de Rio Verde, Goiás. Falamos da capital do agronegócio, diretamente de Rio Verde, Goiás. E você que está nos assistindo, fique até o final desse episódio porque ele está muito bom de conteúdo. Temos 2 convidados aqui muito especiais, vieram de longe, outro da nossa terra, que a gente tem orgulho de estar aqui na mesa, dividindo, empresário de sucesso, homem de Deus, e a gente vai falar sobre o tema de simplificando a sucessão familiar no agronegócio. É isso mesmo, você não ouviu errado, simplificando a sucessão familiar no agronegócio. E para a gente já passar a bola para os nossos convidados, Vanessa, Everaldo, sejam muito bem-vindos vocês dois. Para nós da AgroRaça, é motivo de honra e privilégio ter vocês aqui para a gente falar desse assunto. Muito obrigada, Anderson, pelo convite, pela oportunidade aí, parabéns para ti, para a AgroRaça como um todo, por estarem motivando aí a comunicação, né, dentro do agronegócio, trazendo temas aí tão relevantes. É verdade. Obrigado, Anderson, a toda a família AgroRaça aí, por esse mais podcast. Eu acho que é um modelo hoje muito bacana de comunicar com a sociedade. Doutora Vanessa, prazer em conhecer e dividir essa bancada com você aqui. E vamos procurar ser útil, né, para o nosso público que vai nos assistir futuramente aí, que a gente possa contribuir com as decisões, com as informações dessas pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui hoje. Maravilha. Fique com a gente até o final porque eu tenho certeza. Pegue esse podcast e envie para algum colega, familiar que está atravessando a sucessão familiar, né? E a gente vai falar da parte burocrática, a parte jurídica, com a Vanessa e também com o Everaldo, porque ele já atravessou os dois lados. Tanto ele fez a sucessão familiar com a sua família, também no futuro também com a Agro Cerradão e seus filhos também, e é o que a gente vai propor hoje na mesa para você que está nos assistindo. Vanessa, quem está nos assistindo, nos ouvindo, quem é a Vanessa? Em sequência também você, Everaldo, se apresente para quem está nos assistindo e nos ouvindo. Bacana. Bom, então sou a Vanessa, né? Eu sou filha do Carlos e da Elaine, irmã da Eduarda. Sou gaúcha, né? Nasci numa cidade do interior do Rio Grande do Sul, chamada Santa Bárbara do Sul. A minha família vem do agronegócio, então os meus pais, minha mãe é engenheira agrônoma, meu pai é técnico agrícola, os meus avós vieram do agro, os meus bisavós vieram do agro, então já são gerações aí vinculadas à terra e que começaram muito pequenas e a terra sempre foi a fonte de sustento e o que levou, né, a nossa família a progredir aí ao longo das gerações. Embora o agronegócio esteja presente aí no meu dia a dia, eu cresci num ambiente que não tinha muita gestão e não teve organização de sucessão. Então, os meus avós, os meus pais, os meus tios, eles passaram por momentos complexos ao longo deste caminho, envolvendo tudo que vocês possam imaginar. E aí eu cresci nesse ambiente que não era assim tão convidativo para uma criança, uma adolescente, né, que estava ali pensando o que queria fazer para o futuro. E na hora de eu decidir a minha faculdade, eu pensei, olha, a última coisa que eu quero é trabalhar com família no agronegócio. E os meus pais falaram, não, minha filha, a gente te criou para o mundo, tu decide para onde tu queres ir. E aí eu decidi fazer a faculdade de Direito, pensando que eu gostava da área e pensando em concurso público, principalmente. E aí me mudei para Pelotas, que é uma cidade bem no sul do Rio Grande do Sul. Comecei minha faculdade, fiz vários estágios lá. E aí, no finalzinho da faculdade, eu quis me dar a oportunidade de ter certeza que eu não queria atuar no ramo privado, né, do direito. E aí, comecei um estágio numa empresa de consultoria voltada para o agronegócio. E eu gosto de dizer que lá eu aprendi o outro lado da moeda, né? Porque a minha família passou por muitas dificuldades envolvendo a sucessão, a gestão do trabalhar em família, por falta de conhecimento e de direcionamento do que poderia ter sido feito em cada momento ali de obstáculo e de dificuldade. E aí eu entendi o que poderia ter sido feito naqueles momentos. E me apaixonei pela área, então desde 2016 eu atuo nessa área voltada para auxiliar empresas familiares rurais
na gestão, né? Seja do patrimônio, seja tributária, seja do dia a dia, do trabalhar em família, trazendo aí ferramentas para auxiliar e evitar que essas famílias passem por muitos ali dos obstáculos que eu vivi dentro da minha família. E também hoje tenho a felicidade de contribuir com a minha família, né? Hoje eu, meu pai, minha mãe, minha irmã, nós somos uma empresa familiar, nós produzimos soja no Rio Grande do Sul e eu consigo também auxiliá-los com esse conhecimento para que a gente também tenha sucesso aí na nossa continuidade. Que show de bola, hein? Bacana, Anderson. Eu sou colega da tua mãe. Sou engenheiro agrônomo também por formação. Só que eu nasci aqui em Rio Verde, minha formação foi aqui. Eu fiz faculdade de agronomia fora. Eu fiz formado pela Universidade Estadual de Minas Gerais, campus de Ituiutaba. Eu sou, junto com 6 irmãos, formamos uma família. Eu sou o mais jovem dessa família aí, Anderson, de 6 irmãos. Depois da faculdade, minha vida profissional, eu trabalhei por um ano e 9 meses de uma multinacional, no outro setor leiteiro. Vi que não era meu desejo, me ingressei numa empresa recém-criada, fui o primeiro colaborador, chamava Tec Agro, para vender semente de soja, um produto que eu mal conhecia, isso em 94. E as coisas foram acontecendo na nossa vida. Por fim, também sou filho de produtor rural, todas as gerações assemelhamos nisso aí. E eu sou de uma geração, quando eu fui definir a minha carreira profissional, o agronegócio não vive o momento que vive hoje. Era muito difícil. Os pais orientavam os filhos. Olha, vá para a cidade para você ser médico, você ter alguma profissão. Por quê? Naquele momento, o setor rural, Anderson, não deixava retorno nenhum. Era uma vida muito difícil do campo, Vanessa. Você, acho que recordar com teus pais, reporta para você, era assim. Então, não tinha renda no campo. Hoje nós mudamos. Hoje você consegue manter os filhos na fazenda, você consegue gerar renda para desenvolver, para crescer. Então mudou muito nesses 30, 40 anos para cá. Felizmente, o setor agrícola hoje produz riqueza, produz qualidade de vida para as pessoas. Então essa é uma transformação que eu acho que o nosso setor passou. Na minha vida profissional, junto com outros sócios, nós montamos empresas aqui na região, 2 segmentos distintos, um de produção de semente de soja, que era Sementes Goiás, e a outra revenda de insumos agrícolas, a Tec Agro. Nossa empresa durou 24 anos. Por que durou? Foi um processo natural que acontece, acho que em vários setores. É uma consolidação de empresas. Então, várias outras empresas foram vendidas. Em algum momento chegou um ponto que a gente viu que a concorrência ia mudando, o acesso ao mercado ia mudando, e nós fizemos uma operação de vendas para um grupo canadense. É um dos maiores grupos global de distribuição de insumos e fabricantes de fertilizantes. Ou seja, essa é a tendência de alguns setores se consolidar. Isso aconteceu em 2020. Naquele momento, eu e meus sócios, nós tínhamos 8 lojas, fazia uma cobertura praticamente todo o estado de Goiás, e 2 indústrias de produção de semente de soja aqui em Rio Verde. A empresa que comprou a Nutrien pegou as revendas e colocou o nome dela, Nutrien, e a marca Sementes Goiás, não. A marca Sementes Goiás continua uma marca nacional da empresa. Essa marca vai continuar. Então foi muito bacana que a gente conseguiu nesses 24 anos constituir uma empresa, junto com muitos colaboradores, uma empresa que conseguiu um reconhecimento regional, nacional, até internacional. A Sementes Goiás foi reconhecida durante 3 vezes pela editora Globo, através da revista Globo Rural, no setor de sementes, a melhor empresa do setor de sementes do Brasil. Para nós era um privilégio, uma empresa genuinamente rioverdense, alcançar um título de tamanho alcance. Então isso é bacana, isso nos motivou a cada dia a desenvolver mais, porém chegou o momento dessa transição. Eu sabia que o setor estava passando por mudanças e a gente resolveu fazer essa operação. Atualmente eu tenho a Agro Cerradão, que é uma empresa que produz soja, milho, sorgo, e também trabalhamos com a pecuária, tanto melhoramento genético da raça Nelore, quanto pecuária de corte, recria e engorda de bovinos. Estamos localizados, todas as nossas atividades em Rio Verde, estamos iniciando também um processo de incorporação imobiliária. A gente tem uma área dentro da área de expansão urbana de Rio Verde e estamos nesse projeto. E participamos de uma empresa de genética de soja que tem base em Porto Nacional, no Tocantins,
no qual a gente faz melhoramento genético de soja. Então, continuamos um pouquinho na ativa. Estou como vice-presidente do Sindicato Rural aqui de Rio Verde e vice-presidente de agronegócio da CIRV, Associação Comercial e Industrial de Rio Verde. Acho que é importante, em algum momento, também a gente participar das entidades. Entidades essas que defendem, eu acho que cada um o seu setor, as suas políticas, enfim, o seu desenvolvimento. Então, a gente tenta ainda participar atuante das decisões do setor no qual nós atuamos aqui na nossa região. Maravilha. Você viu que os 2 currículos aí vai dar boa conversa, né? Mas, para a gente já entrar no tema mesmo, simplificando a sucessão familiar. Everaldo e Vanessa, na visão de vocês, quais são os desafios, ou os gargalos, ou às vezes as crenças que limitam as famílias? Igual você contou, né, no iniciozinho, quando você era criança, você não queria trabalhar no agro, né? Porque você vivenciou algo ali que não foi legal, né? Então, qual que vocês acham que são os maiores desafios, os maiores gargalos que o produtor que está nos ouvindo, nos assistindo, ele enfrenta no momento de fazer a sucessão familiar? Bom, não só pela experiência familiar, né, que eu tive, mas atuando na consultoria, e hoje, né, eu faço parte do Grupo Reagro, que tem a parte da consultoria nessa área, mas também tem a parte de ensino. Então, a gente tem aí turmas com alunos das mais diferentes idades que trazem também esses desafios, né? E eu vejo que existem alguns desafios que são muito compartilhados, tanto na minha história pessoal, quanto, né, nos clientes que a gente atende, nos alunos que trazem ali as suas dores. Acredito que um grande desafio é a sequência da gestão, né? A gente tem hoje, 90% das nossas empresas brasileiras são empresas de perfil familiar. Ou seja, praticamente todas, né? Dentro do agro, isso é ainda mais comum, né? A gente tem tido um movimento de pessoas, não famílias, investindo no agronegócio, mas ainda grande parte é empresa familiar. E é muito difícil trabalhar em família, porque a gente mistura aí uma série de coisas que não são assim tão simples de serem misturadas. Então, quando eu trabalho com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, com os meus primos, eu tenho relações ali de afeto, de amor, mas eu também tenho relações de ciúme. Eu, ao mesmo tempo, estou trabalhando, então tenho um viés profissional, é uma empresa, ela visa lucro e é o meu ganha-pão. Eu quero crescer, me desenvolver, inclusive financeiramente. Então, entra o dinheiro e entra questões de poder também, né? Quem manda no quê? De que forma, onde eu mando sozinho, onde eu mando de forma compartilhada. Então, essa conciliação de relações de afeto, de dinheiro e de poder é muito complexo. Então, uma gestão compartilhada é difícil, a transmissão dessa gestão em algum momento também é difícil, porque a gente está falando de gerações muito diferentes, que têm valores diferentes, né? E aí entra, de novo, esses sentimentos aí que são complexos. Tem a parte tributária do nosso país, que não é fácil, né? Que é pesada e que, né, como o Everaldo falou, a gente tem uma margem que nem sempre ela é grande, e aí o tributo vem pesado em cima dessa margem. Tem a questão patrimonial, né? Tem o casamento, tem o divórcio, tem o falecimento. Então, como está tudo misturado, o casamento do meu irmão, de certa forma, me importa sim, porque se ele divorciar, daqui a pouco a colheitadeira que foi financiada no nome dele não é só dele, é metade do meu cunhado, da minha cunhada. Então, são coisas que se misturam, que talvez em outros tipos de empresa não familiares não se misturem tanto. Mas quando a gente vai para o viés do agronegócio, da empresa familiar, tem aí esses desafios que são do setor mesmo. É verdade. Doutora Vanessa já colocou um monte de situações aqui que deixou todo mundo bem orientado. Temos que pensar muito nisso. Como a gente hoje conduz uma empresa, tem que colocar esse tema, sucessão familiar, na pauta da primeira página. Isso aqui, tudo que ela colocou, isso aqui vai evitar problemas futuros. E uma empresa hoje, em qualquer área que ela atua, precisa de gestão, precisa de planejamento. Então, a sucessão familiar está dentro do planejamento de gestão de uma família. Existem tabus, barreiras? Sim, mas nós não podemos deixar isso lá para o futuro.
principalmente para evitar brigas familiares. É verdade. É natural. Se tiver patrimônio, se tiver gestão, isso leva a discussões. Vamos antecipar esse processo. Então, é muito bacana quando as pessoas abram a mente para começar a discutir e entender isso com seus filhos. Então, é muito comum. E o melhor exemplo, pegue um vizinho, pega um parente que realizou, vê onde ele acertou, onde ele errou, mas traga esse assunto para dentro de casa, põe na mesa, discuta com os filhos isso aí. Vocês anteciparão muitos possíveis problemas que acontecerão no futuro. É verdade. E a gente tem, não sei se é uma percepção minha, me corrija se eu estiver errado, você pelo fato de trabalhar muito nessa área, o Everaldo ter vivenciado tantos casos que, né, clientes passaram ao longo do tempo, me parece que assim, a gente vai deixando para depois, né? Não, a gente deixa para depois esse assunto, né? Não vamos tocar nele, é um assunto às vezes delicado. E é o que o Everaldo acabou de dizer, isso tem que estar na primeira página, porque a gente vai evitar problemas lá na frente, às vezes, de atrito entre família, né? E essa linha ela é muito fina, né? A relação de pai e filho e a relação de sucessor e sucedido, patrão ou gestor e empregado, né? Como que fica esse organograma aí, Everaldo? Você que trabalhou muito no mundo corporativo, né? Como que você acha que existe uma receita? Como que você acha que pode ser feito essa transição de gerações? Anderson, eu acho que a receita é a transparência e trazer o diálogo para a mesa, né? A doutora Vanessa é especialista nisso, falou vários fatores aqui que a gente tem que evitar. Então, nós não podemos deixar isso lá para o fundo. E você mexe com orgulho, você mexe com dinheiro. Então, o dinheiro é um bem que gera muito conflito entre as famílias. Se a gente trazer isso para o dia a dia, quantas famílias criaram conflitos internos pós perda de um pai ou de uma mãe por essas discussões de patrimônio? Não deixa isso acontecer, vamos fazer com antecedência. Tem alguma dor? Tem, mas ela já vai estar definida isso lá na frente. E, muito bem colocado pela doutora Vanessa, muito mais econômico. Nós temos um país que tem uma carga tributária alta, isso sendo feito com planejamento, será minimizado esses custos aí. E é bacana dar exemplos. Minha família, meu pai e minha mãe, próximo a 90 anos, eles foram desprendidos de fazer isso em vida. Porque às vezes alguma pessoa fala assim, poxa, mas eu vou perder o meu patrimônio, passar para os meus filhos? Fica com usufruto. Isso é natural, dá toda a segurança. O lado jurídico hoje protege, é um planejamento. Então, bacana você nos convidar para esse bate-papo sobre esse tema, que ele é atual. Ele tem que ser trabalhado em todas as famílias, em todas as empresas, para que minimize problemas futuros. Você disse que a carga tributária do nosso país ela é muito alta, né? Mas a gente resolve uma questão tributária, mas em contrapartida resolve o principal, que é a paz entre a família, né? Sim. Isso vem de plus, mas é o principal, né? E assim, vamos pensar assim, Vanessa, os produtores às vezes que vai fazer uma holding familiar, ele vai pensar assim, seu João tá nos ouvindo, ou a Dona Maria, vou usar os dois aqui como personagens, mas é um homem do campo qualquer, como a gente do dia a dia, trabalhador que faz o alimento chegar na nossa mesa. Ele pode estar se perguntando, mas esse negócio de holding familiar, isso não é para mim não. Eu tenho ali poucos hectares, meu faturamento é mínimo, né? Eu faturo um pouco. Existe um faturamento mínimo? É para qualquer um? E o termo holding familiar é o termo correto mesmo, doutora? Legal demais. A gente ultimamente tem sido bombardeado com essa questão de holding, né? Cada vez mais nas redes sociais, principalmente, a gente ouve falar que é necessário constituir as holdings para organizar sucessão, para evitar inventário. Primeiro de tudo, a gente usa errado o termo holding, né? O termo holding, juridicamente, geralmente está vinculado a uma empresa controladora. Então, em termos práticos, é quando a gente tem um grupo com vários CNPJs, várias empresas constituídas, muitas vezes porque são várias atividades, e aí faz sentido ter estruturas separadas porque são sócios diferentes, ou são regimes tributários diferentes por serem atividades diferentes, e acima dessas várias empresas a gente tem uma empresa mãe, que é a holding controladora, que vai gerir ali o lucro que sobe, vai ter as regras, às vezes, patrimoniais, se vai ter também um patrimônio nessa controladora.
Então, isso é o sentido jurídico. Mas é mais bonito a gente falar que a gente tem uma holding do que um CNPJ ou uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, que são os tipos mais comuns, né? Então, a gente fala holding como um termo marqueteiro e que é mais bonito do que no sentido jurídico. Mas a gente vai seguir aqui falando de holding porque é o que é mais conhecido, né? A holding, ela é um caminho para a sucessão e ela é um caminho muito interessante, mas ela não é para todo mundo. Então, depende muito de cada estrutura, de cada momento de negócio, de qual é o patrimônio, de quem são as pessoas. E não tem um número, às vezes o pessoal pergunta, mas quantos hectares ou qual é o faturamento mínimo para valer a pena ter uma holding? Não existe esse número, não é uma receita de bolo, né, para a gente seguir. A holding, ela é uma ferramenta para proteção de patrimônio, se ela for bem feita. Se ela for mal feita, é melhor nem fazer, porque é melhor ficar no CPF, que vai ter menos problema. Esse ponto é né? importante, hein? Então, eu diria assim, a holding é uma ferramenta. Temos outras ferramentas. Aí é preciso avaliar o caso a caso, para ver o que é mais adequado para aquele momento. Os custos necessários, seja para a criação ou para a manutenção dessas ferramentas, que são completamente diferentes e que vai variar muito do caso a caso. O importante é, como o Everaldo trouxe, que a gente precisa planejar de alguma forma e usar a ferramenta mais adequada. Porque a sucessão ela é um tabu. Então, a maioria das pessoas ignora a sucessão, mas ela vai acontecer. Sim. Se a gente se preparar para ela ou não, ela vai acontecer. Seja na vida, né, a morte da pessoa física, seja na empresa, um momento ali que a gestão ela vai mudar para outras pessoas. E aí a gente precisa se preparar. Porque se a gente não se preparar, ela vai acontecer de alguma forma e provavelmente um pouco catastrófica, né, com algumas dores. Então, eu sempre gosto de dizer que sucessão, né, trazendo principalmente para o fundador, para a fundadora, que geralmente tem mais medo de tratar desse assunto, e não é medo, na verdade, é receio do que vai acontecer, da sua segurança patrimonial, né? O Everaldo muito bem trouxe a questão do usufruto, é uma ferramenta de organização de sucessão também, muito boa para alguns, péssima para outros. Então, a gente precisa também avaliar isso. Mas eu gosto de dizer que a sucessão, ela é, para mim, não falar de morte, não falar de perda, que geralmente é o que o pessoal pensa, né, no primeiro momento. Para mim, organizar a sucessão vem de sucesso, a transmissão do sucesso. Verdade. Como que eu organizo aquilo que já foi um sucesso até aqui, para que a próxima geração, as próximas pessoas possam dar continuidade a esse sucesso. Show de bola. E aí, indiretamente e diretamente, a gente vai colocar os valores e princípios da família para ter esse sucesso. E para amenizar isso aí, tem que ter esse planejamento que o Everaldo falou. Tem que ser pauta da primeira reunião, tem que ser na primeira página, né? E pensando aí, Everaldo, você já está passando pela sucessão. A Vanessa também pode complementar também, às vezes, para o produtor que está nos ouvindo. Suponhamos que você já fez a transição, né? E aí, acabou? Agora a holding está feita, né? Vou movimentar agora só o CNPJ, o CPF eu não movimento mais. Como que é a sua experiência do dia a dia lá, Everaldo, se você puder contar? O Anderson, tem vários modelos de holding. Nós fizemos uma patrimonial ou de gestão, enfim. Eu acho que isso é um produto para organizar uma empresa, que seja ela agrícola, seja ela de ramo varejo, enfim. Então, começa por isso aí. Como é que eu vou organizar? Né? Como é que eu vou organizar meu patrimônio? Como é que eu vou organizar a governança dessa gestão da empresa? Então, isso é o que nós buscamos hoje, nessa sucessão familiar. É natural você ter 2, 3 filhos, nem todos querem participar diretamente do negócio. Então, você gera regras, cria regras. Você vai participar só dos dividendos? Não, você vai ter um salário por estar participando da gestão. Enfim, isso que nós buscamos quando se trata essa palavra sucessão familiar. Então, nós temos que, de novo, trazer isso aí para evitar problemas. Olha, como o patrimônio for crescente, como é que será essa distribuição? Então, nós temos que escrever, estando escrito, estando acordado, não gera problema lá na frente. Verdade. Porque nem todos os filhos ou herdeiros querem participar diretamente do negócio. Então, essa eu acho que é uma discussão muito bacana, se você faz com antecedência. E hoje tem muitas empresas, igual a da doutora Vanessa, que prestam essa assessoria. Nós não precisamos criar o nosso modelo.
E eles personalizam o atendimento. Então nós temos que entender, qual é o meu negócio, qual é a minha família, quais os nossos objetivos. Através disso aí se cria um produto. Se é para proteger patrimônio, se é para melhorar a governança, se é para falar de sucessão, qual filho quer, qual não quer, distribuição de dividendos, enfim, é isso. Então, não é modelo único e específico, é personalizado de acordo com cada família. Show de bola. A fala do Everaldo me fez lembrar uma coisa quando eu era criança. Meus avós, quando faleceu de parte de pai, eu tenho certeza que meu pai não vai ficar constrangido com o que eu vou falar aqui, era uma casa pequena do centro da cidade. Alguns irmãos ali iam dividir, né? Mas não houve esse planejamento, né? E ali por pouca coisa, eu me lembro que alguns dos irmãos parou de conversar, né? Hoje, graças a Deus, todo mundo se dá bem, né? Mas se tivesse feito um planejamento, mesmo que seja pequeno, né? De como ia ser essa distribuição e tudo, não poderia ter passado por aquele desafio que passou, teria evitado, né? E a Bíblia vai dizer exatamente isso, que nós, como povo, nós sofremos porque nós não conhecemos, nós não temos conhecimento. Então, se a gente tem conhecimento, sabedoria, eu busco um profissional da área que faz, eu aprendo com o meu vizinho que está fazendo, deixa eu ver como é que você está fazendo, Everaldo, através desse podcast, você que está nos assistindo, né? Poxa, bacana, deixa eu fazer esse planejamento para minha família também. Então, por falta de conhecimento, o povo padece. Isso é um versículo bíblico, né? Sim. Então, é o dia a dia nosso, né? E a gente está aqui com esse objetivo, de levar ferramentas, levar uma discussão, de um bate-papo de mesa, para você fazer essa reflexão porteira adentro, né? Porque o ponto que você disse é muito importante, Everaldo. Hoje nem todos os jovens ou todos os filhos vão estar no negócio. Mas você já colocou uma solução aí maravilhosa. Não tem problema nenhum você não estar no negócio. Às vezes não é nem positivo, né? Porque às vezes as famílias crescem mais rápido que o negócio. Às vezes não tem espaço para todo mundo estar nesse negócio profissionalmente trabalhando. E isso não é ruim necessariamente. Às vezes um filho, uma filha vai ter outra disposição profissional, outra aptidão, vai ir para um outro caminho onde vai se dar melhor ainda do que se tivesse ficado ali no negócio da família. E não tem nem certo nem errado, né? O ideal é que a gente consiga organizar de uma forma que todos encontrem o seu sucesso profissional e pessoal e que mantenha a harmonia do negócio, né? E nessa ideia que o Everaldo trouxe da holding, é uma ferramenta muito interessante, porque no CPF do produtor rural, geralmente ele tem tudo, né? A terra, o maquinário, o gado, o estoque lá de produto dele. Então, é muito comum usar o CPF para tudo. Só que o CPF ele nos traz algumas limitações. Quando uma pessoa falece ou divorcia, vai seguir ali o que a lei determina. Aquele patrimônio ele vai seguir para as pessoas envolvidas, os herdeiros ou o cônjuge ali, que foi, né, o outro do divórcio. Aí essa pessoa casa de novo, tem outros filhos. E aí a gente começa as confusões patrimoniais, né? Então, no teu exemplo, Anderson, são várias pessoas, às vezes numa casa, em uma fazenda, e aí ali ainda eram irmãos. Mas e daqui a pouco que casou com outra pessoa e teve outros filhos, já começa a misturar os agregados, né? Um monte de gente que às vezes não tem nem convívio. Se tivesse familiar. Cotas, né, resolvia mais fácil, um compra a cota do outro, né? Exatamente. Ou então eu crio uma regra até de entrada, né? Quem pode entrar nesta empresa se ocorrer um falecimento? Vão entrar todos os herdeiros? Porque às vezes não faz sentido, né? Então a empresa, a holding, o CNPJ, traz esse benefício que a gente pode criar regras que no CPF elas são impossíveis. Como é que eu vou falar, não, eu vou barrar um herdeiro de receber um pedaço da casa? Impossível. Agora, como empresa, eu posso sim barrar a entrada de sócios externos, né, que eventualmente receberam cotas ou ações em inventário, mas eu não tenho afinidade societária. Eu não sou obrigada a ser sócia daquela pessoa que eu não tenho afinidade. Vou tirar o direito de herança dessa pessoa? É claro que não, né? Isso é impossível. Mas eu vou ter ali uma forma de pagamento daquelas ações, daquelas cotas, para evitar que a pessoa entre na gestão daquele patrimônio. Bacana. Que eu perca um pedaço da minha casa ou da minha fazenda, eu vou pagar essa pessoa em dinheiro, em determinado prazo. Então, a holding vem, né, com esse viés de criar regras de organização para entradas de novos sócios em caso de divórcios, falecimentos, credores, né? Às vezes eu vou ter um sócio que vai ter um problema no CPF dele, nada a ver com o negócio da família.
Como que eu protejo para que esses credores não peguem ali e façam uma penhora de um pedaço da fazenda, travem a minha atividade, penhorem o meu estoque de produto lá que eu estou estocado pronto para vender. Então, são formas da gente organizar isso. E aí, respondendo a tua pergunta anterior, bom, mas aí vai tudo para um CNPJ? Pode ser uma opção, mas é uma opção cara, na maioria das vezes. Então, a gente tem a opção de trabalhar com a empresa e o CPF combinados, né? Tem vários contratos que a gente pode fazer, tem contrato de arrendamento, tem contrato de parceria. A gente precisa estruturar essa parte tributária. E aí, na prática, até como um alerta, né, a gente vê muito o pessoal organizar o patrimônio. Eu quero abrir holding para organizar o patrimônio terra, a fazenda. Não esqueçam do resto. Eu não posso organizar a terra perfeitamente e esquecer que eu tenho uma operação rural. Bom, botei a minha fazenda no CNPJ. Como é que eu vou produzir a minha soja ou o meu gado? Como que eu vou comercializar esse meu gado? Vai ser via CNPJ? Vai ser via CPF? Quero continuar no CPF porque eu tenho benefícios tributários. Ok, mas eu preciso interligar essa terra que não é mais o CPF com esse CPF que produz. Né? Tem que se comunicar, né? Como que eu comunico isso? Existem limites legais, eu não posso fazer de qualquer forma, eu não posso fazer um contrato de comodato, por exemplo, que a gente ouve muito falar aí no dia a dia. Então, eu preciso organizar isso e tem que ser uma conversa de advogado e contador, né? Eu brinco que se usar só o contador ou só o advogado, vai ficar capenga de um lado. Então, a gente tem que botar esses dois para sentar e conversar e estruturar esse modelo. E aí também a gestão, né? A governança que o Everaldo bem trouxe. Não adianta eu ter o patrimônio organizado e o dia a dia lá da fazenda, do negócio, desorganizado, sem papéis, sem remunerações. Então, tudo vai se combinando para a gente ter um todo organizado. Show de bola, muito bom. Everaldo, na sua visão, qual que você acha que é o maior desafio que o produtor enfrenta atualmente hoje, né? Dentro dessa ótica, às vezes, política, jurídica, dentro desse tema sucessão familiar? Às vezes é falta de conhecimento, Anderson. Tá? Acha que é uma barreira muito grande, que isso aí não é acessível a ele. E o agricultor hoje, o produtor rural, ele tem muitas demandas. Ele executa a tarefa, ele compra, ele vende, ele gere pessoas, ele faz inúmeras operações. Então, não cabe a ele saber as melhores definições de uma sucessão familiar, como a doutora Vanessa está aqui apresentando. Temos que buscar profissionais competentes da área para que ele não faça coisa da cabeça dele. Boa. Não dá. Você tem que procurar profissionais para ser assertivo, para que essa sua decisão não custe caro lá na frente. Então, procure, cada profissional tem sua competência. E o país que nós vivemos, ele é muito complexo na questão de legislação, na questão tributária, e isso muda. Então, você faz com pouco conhecimento, amanhã isso pode custar caro para você. Então, ele tem que procurar, sim, uma empresa, um profissional competente que possa dar todas as informações e personalize no atendimento dele. E se ele não tem vamos falar assim, a intenção de fazer por falta de informações, converse com um parente, com um vizinho, um amigo que fez. Sinta-se mais confortável conversando com alguém que adota isso aí. É muito natural. Nós fizemos, eu já fiz eu tenho a holding patrimonial com a minha família, fizemos com a minha família dos meus pais, enfim, tudo muito tranquilo. Sendo conversado, acordado antes, fica fácil. Então a gente sabe, como eu comentei no início, nós temos que ser útil na vida. E para ser útil no seu podcast, eu acho que para as pessoas que não tomaram a decisão, seja um pouco mais atenta, evite problemas para os seus filhos. Trata esse assunto hoje. Procure um profissional competente da área e, enfim, comece a discutir. Não para resolver amanhã, mas traga para dentro de casa esse assunto aí. Maravilha. E a sua fala ela tem muito peso, porque você é produtor rural. Sim. E você já trabalhou muito tempo no mundo corporativo. Então, essa pergunta ela foi direcionada justamente para você, homem do campo, que está nos assistindo, né? A gente, muitas das vezes, a gente acha que a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo, né? Eu digo quando estou falando a gente, estou falando eu, Anderson, tá? E a gente tem que realmente delegar coisas que a gente não sabe fazer. Contratar serviços de pessoas que são preparadas para essa atividade. Com qual objetivo?
a sua fala. Proteger os seus filhos. Porque se na minha falta eu vou e não faço, não deixo tudo pronto, eu vou deixar um problema para a próxima geração que vai vir. Né? E também... Desculpe, doutor. Desculpe. Não, Eu só ia falar que também porque tudo muda muito rápido, né? Mais rápido até do que era anos atrás. Então, hoje a gente é bombardeado com reforma tributária, mudanças jurisprudenciais, fiscalizações, né? Do ponto de vista tributário, hoje, a nossa informação, ela está na nuvem, né? Então, é apenas pegar vários dados e ver se aqueles dados conversam entre si. Então, está cada vez mais fácil para a gente ver problemas que antes demorava. Então, imposto de renda é um grande exemplo. Às vezes a gente pega o pessoal e fala, como é que está o imposto de renda? Não, nunca paguei imposto de renda na atividade rural, eu sempre dou o meu jeitinho. Por muito tempo se deram vários jeitinhos. Aqui não deve acontecer isso, né? Mas lá no sul, o pessoal tinha muito amigo dono de posto de combustível, o amigo dono de lojas de seção de peça, e conseguia aquela nota com o amigo, aí eu colocava lá na minha despesa, ou eu arrendava a minha área para um terceiro, e aí eu recebia como produção própria, né, direto lá na minha inscrição, e não declarava o arrendamento, porque a tributação é 27,5, então custa muito caro. Só que hoje em dia, essas coisas, elas já tem data para acabar ou essa data até já aconteceu. Então, a gente tem muita fiscalização nesse sentido. A questão do banco é informada, a questão da soja lá que eu recebo na cooperativa ou no armazém onde eu vendo e eu não tenho uma nota de compra de semente, de fertilizante, de nada. Então, isso já é muito fiscalizado. Não dá mais para continuar fazendo coisas que por muito tempo foram feitas e davam certo. Mas hoje não dão. Então, a gente precisa se atualizar. E é muito difícil o produtor sozinho se atualizar sobre tudo que envolve o dia a dia dele. Então, daí a importância de conversar com o contador, conversar com o advogado, conversar com os produtores que estão na volta, para ver o que está sendo feito, o que eu tenho que mudar, que não dá mais para continuar fazendo. Show de bola. Tem um velho jargão que fala o seguinte, o que é combinado não é caro. Então, quando você tem essas regras de governança discutidas, isso serve para a empresa, que nós usamos na nossa empresa, nunca tivemos discussões porque estava escrito. E às vezes nós estamos falando aqui de sucessão familiar de uma única família, mas é comum você ter 2, 3 irmãos, constituir uma empresa ou uma fazenda e depois vir a segunda geração, que são os filhos. Então, por isso é fundamental essas regras escritas de governança. Meu filho quer entrar, aonde que ele vai entrar, como ele vai entrar, o que ele vai fazer, quais são as suas entregas. Então, facilita muito. Então, serve para tudo. Esse é um assunto, como as empresas têm hoje, parte de RH, parte contábil, fiscal, financeira, tem que ter o braço de sucessão familiar. E, de novo, nós temos empresas como a doutora Vanessa, que está nos trazendo um monte de informações, que tem capacidade suficiente para entregar isso para qualquer tipo de produtor ou empresário da nossa região. Bom de bola. Olha a fala do Everaldo, hein? Você produtor, que é comprador, é o plantador, faz tudo na sua fazenda, você tem que criar um departamento de sucessão familiar no seu negócio, viu? Boa fala. É isso ou mesmo. Pelo menos uma agenda para a gente sentar e conversar e refletir sobre isso, né? Eu gosto de dar um exemplo do jogo de futebol, que é uma paixão, né, do brasileiro. Todo mundo sabe as regras de um jogo de futebol, pelo menos as básicas, né? Aí a gente está lá jogando futebol. Alguém chuta lá a canela do colega. O que acontece nesse momento? Uma falta, né? Um cartão amarelo, né, Veraldo? O jogo para, vem lá o juiz, aplica a falta. Todo mundo sabe o que aquele ato, aquela atitude tem como consequência. Se vai ser amarelo, se vai ser vermelho, né? E depois que é aplicada a falta, o que acontece? Aí, Veraldo, bate a mais falta. O jogo volta, né? Sim. O jogo volta e a gente esquece aquela falta e continua o jogo. Organizar a sucessão, fazer a governança, é isso. A gente vai organizar as regras do nosso jogo. E as regras do jogo da minha empresa não é necessariamente as mesmas regras da empresa do Everaldo ou do Anderson. São regras diferentes, mas a gente para e organiza essas regras. E a gente combina, e a gente escreve, e a gente assina. Aí, quando alguém descumprir alguma dessas regras, porque esqueceu ou porque foi dar um jeitinho, a gente já tem uma penalidade. Todo mundo já sabe qual é a penalidade. E aí a gente aplica a penalidade. E depois volta o jogo.
né? A gente não fica remoendo enquanto família o que o outro fez e por que fez e a consequência daquilo. Então, a gente falar de sucessão e de governança é organizar o nosso jogo. Verdade. E assim, a percepção que eu tenho é que tudo isso é para harmonia e para longevidade daquilo que gerações para trás construíram e você está dando sequência, né? É muito bonito ver a fala que seu pai construiu, vocês unidos hoje vão fazer outro empreendimento e aí a gente já viu casos, a gente tem 24 anos de empresa, infelizmente a gente já viu casos que o desfecho não é esse. Às vezes pela falta do pai ou da mãe, a coisa desmorona. A gente perde o cliente, vamos dizer assim, porque não houve esse planejamento, né? Então, a sua fala, ela deixa muito claro para mim, evidente, que a gente está fazendo no futebol, a gente está pensando nos 45 minutos, mas a gente está pensando na continuidade daquilo que o meu pai ou minha mãe plantou lá atrás e eu tenho que dar a sequência. Eu tenho que preservar aquilo que meu pai conseguiu com suor, que a minha mãe conseguiu com suor. E como que a gente faz isso? Colocando na primeira página e abrindo esse departamento aí, chamando a Vanessa para fazer. Você deseja acrescentar algo, Everaldo, Vanessa, sobre a questão dos desafios mesmo jurídicos que o produtor vai enfrentar agora atual, ou você acha que a gente pode seguir? Eu acho que a gente tem uma reforma tributária aí para acompanhar, né? Ela está em fases iniciais, ainda não temos muitas coisas, né, bem assim estruturadas. Mas em termos sucessórios a gente começou a ter algumas definições ainda muito iniciais, mas a gente tem uma tendência de aumento da carga tributária, infelizmente, né? Não só na parte sucessória, mas de consumo e tudo mais. Então, acho que ficamos com o dever de acompanhar isso e atualizar as estratégias, né? Conforme o que for definido. E hoje a gente tem também uma questão de TBI, que é muito falada, né? Então, muitas pessoas elas têm até desistido da constituição das holdings porque existe um movimento de algumas prefeituras de cobrança deste imposto na hora da constituição da empresa. E sobre isso, assim, daria outro podcast, mas só num resumo, já temos decisões, inclusive aqui em Goiás, temos em outros estados, de que essa cobrança ela é indevida. É uma falha de interpretação, vamos dizer assim, de um julgado do STF, né, que é o tema 796 ali, que foi julgado em 2020, e que, em tese, encerrou a questão, mas, na verdade, por falhas de interpretação, a questão não foi devidamente encerrada, mas que atravanca. Mas eu gosto de dizer assim, o ITBI ele é um imposto caro, e tem formas de não pagar, né, desde que a gente estruture a holding de determinadas formas. Mas se a gente olhar só para o ITBI, ele ainda é muito pequeno perto dos outros ganhos, né? Os ganhos do dia a dia, de uma redução de carga tributária de imposto de renda sobre atividade, ou na venda de fazenda, né? A redução de ganho de capital também, usando a holding em determinadas situações. E, assim, na questão de proteção, de evitar conflitos, de evitar problemas, esse é um ganho que não está em cifras, né? Ele está em outro patamar e é muito maior do que qualquer imposto aí que a gente tenha que pagar na constituição da empresa. Eu coloco mais aqui, Anderson, antes para a gente ser produtor rural, você tinha que procurar um veterinário ou um agrônomo. Hoje, ser um contador e um advogado, você não toca as suas empresas, não. É verdade. A doutora Vanessa deixou claro para a gente aqui, viu, gente? Ser um contador, ser um advogado... Não tem e eles precisam conversar, porque às vezes eles ficam brigando entre eles também. Então, tem que estar alinhado. É um casamento, então, né? Casamento. Tem que estar em concordância. É um trisal, né? A família, o contador e o advogado. Show de bola. E holding, né? A gente sabe que não é o termo certo, mas é o que a gente vai falar. Holding é a única ferramenta? O produtor pode estar se perguntando. A gente está falando aí de sucessão familiar, o tema é simplificar, mas holding é a única ferramenta para proteção ou existem outras? Existem várias, né? A holding, ela é muito boa para essa questão de proteção do patrimônio de eventos do CPF do sócio, vamos pensar assim. Então, divórcios, falecimentos, endividamento do CPF do sócio. Às vezes a gente tem muito problema no rural, é comum os avais, né? Às vezes a pessoa deu um aval e aquele aval estourou e aí ela não consegue movimentar o CPF dela. Então, a holding, ela traz, sim, uma proteção. Ela traz uma grande economia tributária do ponto de vista de imposto de renda.
de sucessão, desde que bem estruturada, também não é um milagre, né? Tem gente que acha que é um milagre, que não vai pagar nada, não é bem assim, né? Mas ela reduz bastante a carga. Só que a holding, ela traz uma complexidade para o dia a dia, que, como o Everaldo falou, não é tão grande assim, mas ela traz. Então, eu tenho que ter uma organização de fluxo de caixa, eu tenho que entender que a holding, ela não é meu CPF, então eu não posso ficar misturando as minhas contas, por exemplo, pagando meu cartão de crédito com o dinheiro da empresa, ou vice-versa, pagando contas da empresa com o meu dinheiro, porque eu não deixei caixa lá na conta bancária dela. Então, ela traz, assim, os desafios do dia a dia que, às vezes, o produtor ele não está habituado, né, a isso. Então, por isso que eu digo que ela não é para todo mundo. Ela exige uma maturidade de negócio. Outras ferramentas que a gente pode pensar, que eu acho que são mais simples que a holding e, às vezes, mais adequadas a depender do nosso momento de negócio. Um testamento, né? Eu consigo organizar minha sucessão com um testamento, dizendo para quem vai ficar meu patrimônio em percentuais ou em determinados bens. Lado bom do testamento, eu não vou me indispor com ninguém em vida, porque eu posso escrever meu testamento e não contar para ninguém, né? Só quando eu morrer, as pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. O lado ruim do testamento, eu não faço economia tributária nenhuma, porque como ele só tem efeitos após a minha morte, não vai ter economia de impostos. Hoje esse percentual está em quanto? Depende do estado, né? Hoje a gente tem uma alíquota máxima permitida de 8%. Então, aqui em Goiás, por exemplo, a gente tem uma alíquota progressiva. Conforme o valor do meu patrimônio, eu vou cair numa faixa de 2%, 4%, 6% ou 8%. A maioria dos estados já estão com alíquotas de até 8%, e a nossa reforma, que foi iniciada ali no final do ano passado, né, no ano de 2023, ela definiu que todos os estados têm que ter alíquotas progressivas. Então, os poucos estados que ainda tinham uma alíquota única, como Minas, São Paulo, que ainda eram alíquotas baixas, considerados, de certa forma, paraísos, né, para essa parte sucessória, eles vão ter que adequar a legislação. Então, acabou agora essas alíquotas mais baixas, porque é óbvio que o Estado, no momento de criar uma alíquota progressiva, ele vai aproveitar para aumentar essa alíquota. E a gente também tem movimentos já de aumento dessa alíquota máxima de 8% para percentuais maiores. Então, ela é pesada e ela é sobre o valor de avaliação de mercado do bem. Então, pensando em terras, principalmente, né, a gente vai ter aí que só valoriza, né? Mas temos aí o testamento, temos contratos de condomínio, de parceria rural, que servem também para organizar, né, patrimônio. Perfeito. No CPF, né, eu não preciso ter a criação de um CNPJ. Porque um exemplo assim, muito comum, falamos antes, né, da colheitadeira. Geralmente, quando é um grupo familiar e eu tenho que comprar lá uma colheitadeira, ou qualquer maquinário, uma benfeitoria de maior valor, o produtor, qual é o critério, o nome de quem vai comprar? Quem tem crédito no banco, né? E menor taxa de juros, né? O CPF está liberado lá com a melhor taxa de juros. Aí eu compro no nome da pessoa. Aquela pessoa é casada? Ou aquela pessoa daqui a pouco tem um namorado, uma namorada, e aquilo ali já é uma união estável, sem contrato? E aí é uma parcial de bens? Então, aí bagunça. Aí se tiver uma briga naquele núcleo familiar, aquela colheitadeira ali, que vale facilmente 2, 3 milhões, né? Então, hoje a gente tem patrimônios móveis muito caros no rural também, no nome de um CPF. Até que eu prove o contrário, judicialmente, por anos, é daquela pessoa. Então, se eu tiver um contrato de condomínio, de parceria, estabelecendo percentuais, eu já tenho uma organização disso. Foi financiado no nome do Anderson, mas é uma parceria de nós três, de 1/3 de cada um. Então, a colheitadeira não é 100% do Anderson. Mesmo que seja financiada no meu nome. Mesmo que seja financiada, mas eu preciso ter esse documento antes do financiamento ocorrer, assinado e com esses percentuais definidos. Então, esse é um bom documento também. Bom documento, né? Temos aí várias ferramentas, essas são algumas. Show de bola. Veraldo, dentro da holding familiar aí, o que você vê assim que um grande benefício que você... Eu, pelo pouco que a Vanessa contou, a percepção que eu tenho de fora é que precisa de ter uma maturidade maior da minha fazenda ou da minha empresa. Mas isso é bom, porque se eu elevo a gestão do meu negócio, é bom isso para mim, né? Então, quais são os benefícios assim, que você mais percebeu assim, que a holding trouxe para vocês ou que você vê de fora? O Anderson, nós vivemos num mundo competitivo. Se a gente não tiver uma melhor governança, uma melhor gestão, nós seremos eliminados pelo mundo, pelo mercado.
Então, isso já não é mais nem quase uma opção, é uma obrigação você adotar uma questão de sucessão familiar. Se você não criar profissionalismo de gestão nos seus processos, sua empresa não vai existir, sua fazenda não vai existir no futuro. Então, tem uma outra palavra que eu quero deixar que chama-se mudança. A vida muda, os processos de gestão mudam. O que os nossos pais, nossos avós fizeram não serve para hoje, não serve para o futuro. Ou eu mudo ou eu volto para a enxada. Eu não quero voltar para a enxada. É dolorido, é difícil. Então, a sucessão familiar, todo esse planejamento vai fazer o quê? Evitar conflitos e vai evitar que a gente perca dinheiro. Todo mundo trabalha para ter mais conforto, para ter melhor condição de vida. Então, já não chega a ser um negócio, eu não quero. Não tem que querer. Em algum momento isso vai acontecer. Ou senão você vai gerar conflito ou perder dinheiro. E não é isso que a gente busca na vida. Ótimo. Então, são os pontos de reflexões que a gente tem que ter. É necessário trazer isso para a mesa, como nós falamos no começo da nossa conversa. Usar as pessoas, usar os profissionais competentes e adotar, para evitar esses pontos que nós citamos aqui. Fica claro que tem que estar na primeira página mesmo, porque você melhora o seu jogo, Sim. a sua gestão, Sua competitividade no mercado. seu lucro, e você diminui o principal, que é você ter paz em família, né? Muito boa, muito bom. Everaldo e Vanessa, a gente está quase caminhando para o final, mas aqui eu vou te falar, tá um bate-papo leve, tranquilo, eu ficaria mais de horas aqui com a gente gastar saliva nesse tema que é muito gostoso a gente tá falando. Everaldo e Vanessa, o que vocês acham que o produtor deve se organizar? Por que você acha, né? A gente já respondeu aqui, né? Mas para deixar bem claro e evidente, quais são os benefícios que o produtor vai ter, tanto da visão agora da ótica do produtor, tanto agora também da ótica jurídica, né? Então, por que ele deve fazer a sucessão e quais são esses benefícios? Acho que a gente já falou, assim, muitas coisas relacionadas, né, a esses benefícios, mas pensando, acho que a questão da harmonia familiar é o principal. Na vida prática da consultoria, geralmente o que traz a pessoa para saber mais ou até mesmo a fazer o fechamento do trabalho é a questão, muitas vezes, financeira, né? Eu quero saber quanto de imposto eu vou economizar criando uma holding ou fazendo uma parceria, enfim, escolhendo uma ferramenta. Mas eu vejo, assim, no dia a dia, conforme a gente vai executando o projeto e avançando nas regras, que o grande ganho não é tributário. É claro que é sempre bom sobrar mais dinheiro no bolso e não entregar tudo em tributos, né? A gente pagar realmente a nossa carga tributária correta e nada mais do que isso, né? Porque às vezes, por falta de conhecimento, a gente está pagando mais, né? Então a gente paga corretamente, a gente dorme tranquilo, que não vai bater ninguém na nossa casa nos cobrando, e nos sobra mais para reinvestir no nosso negócio, para gerar renda, né, para os nossos colaboradores que trabalham com a gente, para a nossa família, né, alimentar cada vez mais pessoas, ter mais recurso para crescer a nossa atividade. E a gente dorme tranquilo com a nossa família também, né? A gente evita problemas. Então, eu vejo que a questão financeira, muitas vezes, é o início, motiva. Mas o grande ganho é eu não perder anos de convivência com membros da minha família por uma questão patrimonial ou financeira, né? Eu consegui ver os meus filhos se tornando capazes de gerir o meu negócio, né? E aí eu gosto sempre de falar, a gente fala muito de formação de sucessor, que a gente tem que formar os nossos sucessores. A gente também tem que formar os nossos sucedidos, né? Porque é muito difícil passar pela fase da sucessão sendo um sucedido ou uma sucedida. Pensa assim, eu sempre fiz aquilo, deu certo, a gente tem um negócio de sucesso. Aí vem lá um pirralho, uma pirralha me falando que tudo que eu faço está errado e que eu tenho que fazer diferente e que não tem paciência comigo e eu não consigo acompanhar a tecnologia, eu não consigo acompanhar as mudanças rápidas do mundo. Então, a gente tem que buscar mudança, mas a gente tem que ter paciência e formar os dois lados. Os dois lados, eles precisam dialogar, que foi uma palavra que o Everaldo trouxe muito, né? O diálogo. Se a gente conseguir ter um diálogo e uma qualidade nas nossas definições, com certeza a gente vai passar pela sucessão, que tem a parte difícil, ninguém gosta de perder um ente querido, mas a gente não vai ter os outros ônus que envolvem essa sucessão. Ou, pelo menos, a gente vai diminuir o impacto desses ônus. Dentro disso aí, doutora, eu achei tão bacana
que essa dificuldade de fazer, eu gosto sempre de unir alguma coisa do esporte. Teve uma pessoa que marcou o conhecimento dele na minha vida, que é o Bernardinho, técnico de vôlei. E a primeira seleção brasileira que ele treinou, ele era muito enérgico, ele brigava, danava com os jogadores e tiveram sucesso total, foram campeões. Passaram-se anos, 15, 20 anos, outras seleções que ele atende, ele já não usa o mesmo método. Por quê? Ele responde. Aquela atitude funcionava para aquela geração, para aquelas pessoas. Para a geração de hoje, eu tenho que ter outros métodos. Então, essa é a nossa vida. Por isso a mudança. Boa. Não dá para nós tratar com nossos filhos como nossos pais nos trataram, como nossos avós trataram nossos pais e assim por diante. Então, esse é outro tema que a gente tem que entender e aplicar no dia a dia. Essa questão de passar para os nossos filhos, nós temos que ter esse meio termo. Eu tenho essa convivência hoje na gestão da nossa empresa com meu filho. E é muito bacana, é muito rico esse poder. Talvez um pouco mais de vivência, de experiência com a inovação. Então, tem que ter um meio termo, mas é um produto que no final ele é muito bacana. É o que a gente busca. E os dois se complementam. Os dois se complementam, essa é a Sim. palavra mesmo. Pegando esse gancho, qual que você acha assim, um conselho que a gente poderia dar pro patriarca? Que às vezes ele tem essa percepção, né? Vai chegar um filho aqui agora, outra geração, outra cultura. Eu vivenciei isso muito no início da transição da loja, da AgroRaça. E o meu testemunho, o meu depoimento como filho é que a gente não pode chegar querendo bater o pênalti. Porque passou 20 anos ele fazendo daquela maneira e deu certo assim. Eu não posso chegar impondo do meu jeito. Porque se não tivesse dado certo, ele não ficaria 20 anos trabalhando e tendo sucesso, né? Então, o conselho que eu posso dar para os filhos é que seu pai ou sua mãe, ela fez muito dar certo por esse período que ela tocou. Então, a gente tem que ter esse respeito, a gente tem que saber a hora certa, mas o principal, você tem que estar ali, mostrando o serviço. E com o passar dos dias, seu pai vai vendo confiança em você. E mais cedo ou mais tarde ele vai soltando bastão. Aí a pergunta que eu quero fazer para você, Veraldo. Um conselho que você poderia dar para um pai, para um patriarca que está chegando uma geração nova. O que a gente pode passar para esse pai que está nos assistindo, nos ouvindo? Eu acho que eu vou dar para os dois, para o pai e para o filho aí. Talvez eu vou inverter. Show de bola, fica à vontade. Falei de ser útil, falei de mudança e tem uma terceira palavra que é fundamental na nossa vida, que é conquista. Você tem que conquistar o teu espaço. Boa. Você conquista a tua namorada, a tua esposa, teus filhos, teus amigos, conquista teu espaço profissional. Então, dentro da empresa que você ingressar, que seja familiar ou não, você tem que conquistar. Através de quê? De competência, de dedicação. Meritocracia. Sim, quando nós começamos a nossa empresa, eu e meu sócio, Toninho Pimenta, a gente terminou a sociedade, mas continuamos amigos. Eu tive 8, 9 sócios ao longo da minha vida. Sou amigo de todos. Nenhum nós tivemos algum problema de divergência por terminar a sociedade. Não. Então, o respeito em primeiro lugar, mas essa questão de conquista. Naquele momento, ele era mais experiente do que eu. O que eu tinha que fazer para alcançá-lo? Trabalhar mais, chegar mais cedo, me dedicar mais, para tentar equilibrar os conhecimentos. Então, isso o filho tem que chegar junto com o pai. O pai formou, ele tem uma resiliência entre ambos, mas ele tem que conquistar o espaço dele dentro da empresa. E as mudanças, elas são lentas, ou elas são necessárias, mas transitórias. Tem que conhecer esse processo. Isso, eu tenho a formação, meu filho é formado em administração de empresa, formou pela FGV, trabalhou na Inglaterra durante 6 meses, ou seja, veio novo, mas com alguma pequena experiência. E ele está percebendo que isso não é simplesmente ter uma teoria, colocar lá. Não funciona. Senão todos os operadores de bolsa seriam milionários. Não é assim. Tem pra gente, eu sou agrônomo de formação. Para mim aprender a plantar lavoura foram 10 anos. E não foi na faculdade que você aprendeu, não né? Não foi. Então, assim, tem uma diferença entre uma teoria e uma prática. Então, a gente precisa ter essa resiliência, essa conquista. Então, eu acho mais para os jovens. Conquiste seu espaço na tua empresa, na sua vida, junto aos amigos e assim por diante. Conquistou, as pessoas vão te reconhecer. É igual vocês têm uma empresa de venda, de empresa comercial extremamente bem sucedida. Eu digo, o melhor marketing que tem, cliente satisfeito. Ele te referencia lá fora, ele faz o teu comercial. É verdade.
Uma vez, naquele evento que a gente fez do Dia de Campo, um produtor falou um negócio que eu achei interessante, eu não me lembro quem foi. Mas ele falou assim, ele já estava maduro nessa questão da sucessão, maduro no sentido de experiência, muitos anos vivido. Ele falou assim, eu errei muito quando eu estava construindo o meu negócio. Então eu também tenho que dar espaço para o meu filho também errar. Perfeito, bem Mas colocado. não dar um espaço a ponto de quebrar o negócio. Mas dar espaço de pequenos erros. Porque esses erros vão fazer com que Sim. ele... Nossa, eu errei isso aqui, vou desenvolva, né? Isso. E você, filho, que erra, não é o fim do mundo, não. Continua. Conquiste o seu espaço. Faz Né? parte do aprendizado, o erro. É natural, é bom. É bom, né? Eu acho que a humildade é muito importante para a geração que está chegando, né? Verdade. Dentro de tudo que vocês Verdade. falaram. A gente tem que ter humildade que, como tu bem disseste, né, Anderson? Esse negócio, ele é bom hoje porque teve uma construção muito grande de quem esteve até aqui à frente dele. Então, eu tenho que ter a humildade de entender que tem coisas para mudar, para melhorar, com certeza. Toda empresa tem, é importante que a gente tenha, né, as inovações. Mas eu preciso ser humilde de ter paciência, ouvir mais, né? Sim. E não criticar tanto. É porque verdade. a geração mais jovem, até por ser enérgica, ela critica muito. E ninguém gosta de ser criticado. Não. A crítica, ela não motiva, ela desmotiva, né? É. Então, a forma de falar, a forma de trazer a inovação, o como eu vou comprovar que aquilo é bom para conquistar a confiança que eu estou querendo, É. né? Então, essa humildade, essa paciência, ela é muito importante. É verdade. Eu tive uma situação muito engraçada em sala de aula, na turma do Reagro, que eu sempre pergunto aos alunos qual a expectativa deles com o nosso modo de sucessão, para a gente alinhar, né, os assuntos. E aí um jovem, logo no início, falou assim, minha expectativa nesse módulo é entender como eu faço meu pai largar o osso. E aí virou, né, uma risada e vários repetiram essa fala, né? Eu também estou aqui para saber como eu faço meu pai largar o osso da fazenda e tal. O último aluno era um porque pai. ele não ouviu o podcast aqui do Everaldo. Pois é. O último aluno era um pai. E aí ele falou, então, Vanessa, eu tô aqui porque eu preciso aprender como eu faço para largar o osso. Porque eu tô aqui com meu filho, era pai e filho na sala de aula. A gente faz muitos cursos juntos, a gente está se desenvolvendo juntos, porque eu confio demais no trabalho dele. Ele faz um trabalho fantástico já à frente da fazenda, mas eu não consigo sair da fazenda. Eu preciso aprender também a largar o osso. Porque vocês já viram um produtor se aposentar? Eu desconheço produtor aposentado. A fazenda, a terra, ela é tão importante para o produtor que ela é um membro da família, né? Então, até entender como que vão mudar esses papéis, né? O pai e a mãe, eles não vão sair do negócio, mas eles vão ter uma mudança de papéis, com certeza, Isso. até pelo vigor físico e tudo mais. Perfeito. Mas como a gente vai organizar essa mudança de papéis? E como que a geração mais velha vai apoiar a geração mais nova para que ela conquiste esses novos papéis? Porque a gente também tem um problema a nível de Brasil de sucessores não formados e que não são respeitados pelos colaboradores, pelos consultores que atendem a fazenda. Eu não quero dar um orçamento para fulano, eu quero falar com o pai ou com a mãe. Então, a figura do pai e da mãe ativo nessa sucessão para ensinar, para falar, não, colaborador, pode seguir o que ele está falando, porque ele que manda aqui nesse peso, assunto. Né? Tem um peso e facilita. A sucessão com a participação ativa do pai e da mãe, ela é completamente diferente da sucessão onde o filho ou a filha tem que conquistar tudo meio que no braço, né? A gente vai vendo a perfeição de Deus nisso, né? Sem dúvida. Porque a família é o dodóizinho de Deus. É o projeto de Deus, é a família, né? Então, você vê que os dois têm que estar junto. Pai e filho pegado na mão, né? Pra coisa dar certo, né? Maravilha. Everaldo e Vanessa, deixem uma mensagem final aí para quem está nos assistindo, nos ouvindo. Já quero deixar aqui claro que eu estou muito feliz de dividir mesa com vocês. Foi um programa que eu tive o privilégio e o prazer de falar desse assunto, que eu tenho certeza que quem está nos assistindo foi edificado. Mas deixa uma mensagem final aí que vocês queiram falar aí, uma frase, algo que saia do coração de vocês aí. Primeiro, vamos lá então. Bom, eu gosto muito de um livro que eu li já algumas vezes, que conta a história do Grupo Jacto, né? Como que eles iniciaram.
E é uma empresa familiar, nem todo mundo sabe, né? Mas o Grupo Jacto é uma empresa que iniciou como uma empresa familiar e que hoje já está aí com a 4ª geração à frente da gestão. E eles têm um livro que chama Caminhos e Legados, que conta a história, né, de como iniciou com o pai, como passou para a 2ª geração e como que eles começaram ali a gestão da 3ª geração. O livro vai até ali e é muito interessante. É uma aula porque eles mostram que, embora eles sejam o Grupo Jacto, do tamanho que a gente conhece, eles passaram por todos os conflitos que a gente falou aqui. Conflitos básicos do dia a dia. E eu tive a oportunidade de conversar com o seu Jorge algumas vezes e ele me falou essa frase: Vanessa, eu não gosto quando a gente fala de o sucesso na sucessão do Grupo Jacto. Porque, na verdade, a gente passou pelos mesmos percalços que as empresas pequenas, médias, grandes passam. E aí, nesse livro, eles falam muito da questão de cuidar da comunicação. Porque eles dizem que se não houver comunicação, não existe nem empresa e nem família. Então, eu sempre gosto de lembrar, né, o pessoal que nos assiste ou que faz parte aí das aulas, da consultoria, que enquanto a gente tiver respeito e comunicação, a gente resolve tudo, qualquer problema que aparecer. Mas a partir do momento que a gente não cuidar da nossa relação de harmonia, de respeito e de comunicação dentro de casa, aí o caminho vai ficar difícil e provavelmente a gente vai ter rompimentos. Então, cuidar das relações familiares vai tornar a família forte. Como uma consequência, a gente vai ter uma empresa forte e com continuidade. Então, eu deixaria essa mensagem, assim, cuidem dos seus relacionamentos, da sua harmonia familiar. O resto é uma consequência. Maravilha. Tá vendo, Anderson? Que bacana, né? Muito Bacana. bom também. Eu gostei muito desse convite de participar com vocês aqui. A doutora Vanessa trouxe um monte de conhecimento para a gente aqui. E antes de iniciar o podcast, você começou uma oração pedindo a Deus que nos orientasse, né, que acontecesse tudo bem. Então, acho Amém. que, acima de tudo, ele acho que coordenou que isso aqui acontecesse de um bom formato aqui. Então, Deus em primeiro lugar. Tudo que nós estamos discutindo aqui é para que as pessoas vivam felizes. Amém. Né? Então, isso passa por humildade, passa por preparo, por conhecimento, por Deus. Então, é o que a gente procura, que as pessoas vivam felizes. É isso que a gente busca. Então, obrigado e parabéns pela iniciativa de um tema, acho que tão pontual, ser debatido e ser levado para tantos ouvintes aí que acompanham o podcast da AgroRaça. Obrigado, amigo. Maravilha. Meu coração aqui tá até difícil de falar, viu, com palavras, viu, de verdade. Eu tô muito emocionado, muito feliz de dividir esse tempo com vocês. E o fundo do meu coração, o meu desejo, o desejo da AgroRaça, é que essa edição desse podcast, ela faça sentido para você. Se fez sentido para você, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse podcast com mais pessoas que vão, mais cedo ou mais tarde, atravessar pela sucessão familiar. E a gente espera que, de alguma maneira, a gente possa ter contribuído na sua vida, na sua família. E a gente se encerra por aqui. Vanessa, muito obrigado. Muito obrigada, Prazerão, foi um viu? prazer. Prazer foi meu. Obrigado, viu, Verão? Obrigado, Anderson. Obrigado, doutora. Obrigada. Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo episódio do AgroRaça Podcast. Fiquem com Deus.